4 verdades de Romanos 4 que revelam como Deus justifica o pecador sem obras. Antes de entrarmos no texto de Romanos capítulo 4, precisamos começar onde a própria Escritura começa, na santidade absoluta de Deus. Deus não é apenas melhor do que nós. Ele é infinitamente santo, perfeitamente justo, completamente separado do pecado. A palavra declara em Isaías capítulo 6 verso 3: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Diante desse Deus, não existe espaço para mérito humano. Não existe justiça própria que se sustente. Quando a santidade de Deus encontra a realidade do homem, o resultado é inevitável: condenação justa. A Escritura afirma em Romanos capítulo 3 verso 10: Não há justo, nenhum sequer. E isso nos leva a uma pergunta central que o apóstolo Paulo responde em Romanos capítulo 4. Se ninguém é justo, como alguém pode ser declarado justo diante de Deus? É aqui que entramos no coração do Evangelho. Este é o 4º episódio da nossa série no livro de Romanos. Nos estudos anteriores, vimos a corrupção do mundo sem Deus, a falência da religião, a condenação universal do pecado. Agora chegamos a um ponto decisivo. Como Deus justifica o pecador sem comprometer sua justiça? Romanos capítulo 4 responde essa pergunta olhando para um personagem muito conhecido, Abraão. Mas Paulo não usa Abraão como exemplo moral. Ele usa Abraão como prova teológica de que a salvação sempre foi pela graça, mediante a fé. Em Romanos capítulo 4 verso 3, lemos: Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Essa palavra atribuído é fundamental. No grego, a ideia de algo que é creditado, imputado, colocado na conta de alguém. Ou seja, Abraão não foi declarado justo porque era perfeito. Ele foi declarado justo porque Deus colocou justiça na conta dele. Isso muda tudo. Romanos capítulo 4 nos apresenta pelo menos 3 verdades centrais que estruturam todo o Evangelho. A justificação não vem pelas obras, mas pela fé. A justiça que salva é imputada, não produzida pelo homem. A promessa de Deus é baseada na graça, não no desempenho humano. E isso nos leva diretamente ao centro da mensagem cristã. Cristo não veio apenas nos ensinar a viver melhor. Ele veio ser o substituto que cumpre aquilo que jamais poderíamos cumprir. Se você acompanha essa série, este é um dos estudos mais importantes até aqui. E se você ainda não assistiu os episódios anteriores, vale a pena voltar depois e acompanhar desde o início, porque Romanos é uma construção progressiva, e cada capítulo prepara o terreno para o próximo. Agora, uma pergunta que já começa a nos confrontar: se a justiça diante de Deus não vem das obras, em que exatamente você está confiando para ser aceito por Deus? Nos próximos pontos, vamos ver 4 lições profundas de Romanos capítulo 4 que revelam como Deus justifica pecadores e por que isso é a única esperança real para qualquer ser humano. 1. A justificação não vem pelas obras, porque Deus não aceita mérito humano. O apóstolo Paulo inicia sua argumentação em Romanos capítulo 4 versículos 1 a 2 com uma pergunta direta. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque, se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Aqui está o ponto central: diante de Deus, ninguém pode se gloriar. A palavra justificado no texto grego é dikaio, que significa ser declarado justo, ser considerado justo em um tribunal. Não é um processo de se tornar moralmente perfeito. É uma declaração legal de Deus. Agora observe o raciocínio de Paulo. Se Abraão tivesse sido justificado por obras, ele teria motivo para se gloriar. Mas isso é impossível. Por quê? Porque a santidade de Deus não permite comparação humana. Não existe a melhora ou a piora quando estamos diante de um Deus absolutamente santo. A Escritura afirma em Isaías capítulo 64 verso 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Isso é confrontador. Aquilo que o homem considera justiça, Deus vê como insuficiente.
Jesus também expõe essa realidade em Mateus capítulo 5 versículo 20. Porque lhes digo que, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Os fariseus eram os mais disciplinados, os mais religiosos, os mais rigorosos em práticas espirituais. E mesmo assim, Jesus diz, não é suficiente. Isso destrói completamente a ideia de que alguém pode se aproximar de Deus por esforço próprio. Na tradição judaica do primeiro século, muitos acreditavam que Abraão era justo por causa de sua obediência. Alguns escritos rabínicos sugeriam que suas obras eram suficientes para agradar a Deus. Mas Paulo corrige essa visão. Abraão não foi aceito por Deus por causa do que fez. Ele foi aceito por Deus apesar do que ele era. Isso nos leva a 3 verdades fundamentais que Romanos capítulo 4 apresenta. 3 verdades sobre obras e salvação. Obras não produzem justiça diante de Deus. Esforço humano não pode apagar o pecado. Religião sem graça continua sendo insuficiente. Isso explica algo que vemos com frequência. Pessoas que tentam ser boas, fazem caridade, frequentam igreja, evitam certos pecados, mas no fundo vivem com uma insegurança silenciosa. Será que é suficiente? A resposta bíblica é clara, não é. Porque o problema do ser humano não é falta de esforço. O problema é a natureza pecaminosa. Em Romanos capítulo 3 versículo 28, Paulo já havia afirmado: concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seja, não existe contribuição humana na justificação. Isso não significa que as boas obras não tenham valor. Elas têm, mas como resultado da salvação, não como causa. Em que você tem confiado para ser aceito por Deus? Você acredita que suas boas ações compensam seus pecados? Será que, no fundo, existe uma tentativa de merecer a graça? Pastoralmente, essa verdade pode ser desconfortável no início, porque ela confronta o orgulho humano. Todos nós, em algum nível, queremos acreditar que temos algo a oferecer a Deus. Queremos pensar que nossa disciplina, nossa moralidade ou nossa religiosidade contam pontos a nosso favor. Mas o Evangelho começa exatamente aqui. Reconhecendo que não temos nada a oferecer. Isso não é para nos destruir. É para nos libertar. Porque quando você entende que não pode se salvar, você finalmente está pronto para confiar naquele que pode. E aqui está o consolo profundo. Se a salvação dependesse de você, ela seria instável. Mas como ela não depende de você, ela pode ser segura. Deus não salva pessoas boas. Deus salva pecadores que reconhecem sua necessidade. E isso abre caminho para a próxima verdade que muda tudo. Se não é pelas obras, então como Deus declara alguém justo? É exatamente isso que veremos no próximo ponto. 2. A justiça é imputada, não produzida. Deus acredita o que o pecador não possui. O apóstolo Paulo continua desenvolvendo o argumento em Romanos capítulo 4 versículos 5 e 6. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Aqui entramos no coração da doutrina da justificação. Observe a expressão, atribui justiça. No texto original, o termo grego é logizomai, que carrega a ideia de acreditar, lançar na conta, considerar como pertencente a alguém. Isso significa que a justiça que salva não nasce dentro do homem. Ela é colocada sobre ele por Deus. Essa é uma verdade que confronta profundamente a lógica humana. O coração natural pensa assim: se eu fizer o bem, Deus vai me aceitar. Se eu melhorar, Deus vai me justificar. Mas Paulo diz exatamente o oposto. Ele afirma que Deus justifica o ímpio. Isso é chocante. Deus não espera o pecador se tornar justo para então aceitá-lo. Deus declara justo aquele que crê, mesmo sendo ainda um pecador. Essa verdade está ligada diretamente à obra de Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 5 verso 21, lemos:
Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Aqui está o grande intercâmbio do Evangelho. Cristo recebe o nosso pecado. Nós recebemos a justiça de Cristo. Isso é substituição. Cristo não é apenas exemplo. Ele é substituto. Ele viveu a vida perfeita que nós não conseguimos viver. Ele sofreu a condenação que nós merecíamos sofrer. E quando alguém crê, Deus faz algo extraordinário. Ele olha para o pecador e vê a justiça perfeita de Cristo. Essa doutrina também aparece no Salmo citado por Paulo. Em Romanos capítulo 4 versículos 7 e 8, lemos: Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Perceba duas coisas. Deus não imputa o pecado ao crente. Deus imputa justiça ao crente. Isso significa que a salvação não é um processo de Deus ignorar o pecado. É um processo de Deus tratar o pecado em Cristo e atribuir justiça ao pecador. Essa verdade é fundamental porque muitas pessoas vivem presas a 3 erros espirituais perigosos. 3 erros que impedem o entendimento da justificação. Acreditar que Deus aceita boas intenções. Pensar que esforço pessoal pode gerar justiça diante de Deus. Confundir transformação com base da salvação. A transformação é fruto da salvação, não sua causa. Jesus ensina algo semelhante em Mateus capítulo 5 versículos 27 e 28, mostrando que o pecado não está apenas nas ações, mas no coração. Isso revela que ninguém consegue produzir justiça suficiente. Por isso, a única esperança é receber uma justiça que vem de fora. Você ainda acredita que precisa merecer um favor de Deus? Já percebeu que suas melhores obras não conseguem apagar seus pecados? Em que você tem confiado para ser aceito por Deus? Pastoralmente, essa verdade traz um confronto e um consolo profundo. O confronto é claro: toda forma de autossuficiência espiritual precisa cair. Não existe espaço para orgulho diante de Deus. Não existe currículo espiritual que justifique um pecador. Mas ao mesmo tempo, há um consolo extraordinário. Se a justiça que salva não depende de você, então ela não oscila com suas falhas. Isso significa que a base da sua aceitação diante de Deus não está em como você se sente, nem em como você performa, mas na obra perfeita de Cristo. Se hoje você percebe que não tem justiça própria, isso não é o fim. Isso é exatamente o ponto de partida. Porque Deus justifica o ímpio que crê. Se esse estudo está fazendo sentido para você, aproveite agora para curtir o vídeo, comentar o que mais chamou sua atenção até aqui, compartilhar com alguém que precisa entender o Evangelho. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. No próximo ponto, veremos algo ainda mais profundo. Porque a promessa de Deus não depende da lei, mas da graça, e como isso garante a salvação. Esse é um dos pontos mais libertadores de Romanos capítulo 4. 3. A promessa é pela graça, porque a salvação não depende do desempenho humano. O apóstolo Paulo declara em Romanos capítulo 4 versos 13 a 16. Não foi por meio da lei que a promessa foi feita a Abraão ou à sua descendência de que seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça da fé. Porque, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei produz ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Aqui Paulo nos leva ao coração da segurança do Evangelho. A palavra promessa é central nesse texto. No grego, epangelia carrega a ideia de um compromisso firme, garantido por quem promete. E quem promete aqui não é o homem, é o próprio Deus. Observe o argumento de Paulo. Se a salvação dependesse da lei, do desempenho humano, então a promessa deixaria de ser promessa. Por quê? Porque a lei exige perfeição. E a Escritura é clara em Gálatas capítulo 3 verso 10. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las.
Isso significa que quem tenta se justificar pela lei precisa obedecer perfeitamente, sem falhar em nenhum ponto. Agora pense com sinceridade. Quem consegue viver assim? A lei não foi dada como caminho de salvação, mas como revelação do pecado. Em Romanos capítulo 3, verso 20, Paulo já havia dito: pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, a lei expõe, mas não salva. Por isso Paulo afirma algo extraordinário. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça. A fé não é uma obra meritória. Ela é o instrumento pelo qual recebemos aquilo que Deus concede gratuitamente. Isso nos leva a 3 verdades fundamentais. 3 verdades sobre a promessa da salvação. Se dependesse da lei, ninguém seria salvo. A graça garante que a promessa não falhe. A fé é o meio pelo qual recebemos o que Deus já decidiu dar. Essa verdade também aparece em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Perceba. A salvação é um dom, não um salário. Isso desmonta completamente a mentalidade religiosa baseada em mérito. Muitas pessoas vivem tentando merecer um favor de Deus, sendo mais disciplinadas, frequentando mais cultos, tentando melhorar o comportamento. Mas no fundo continuam inseguras. Por quê? Porque no fundo sabem que nunca fazem o suficiente. Romanos capítulo 4 nos liberta dessa escravidão. A promessa de Deus não está baseada na sua performance. Ela está baseada na fidelidade dele. Isso também conecta com a aliança feita com Abraão em Gênesis capítulo 15, onde Deus assume unilateralmente o compromisso. Abraão não passa entre os pedaços, Deus passa sozinho. Isso mostra que a promessa depende de Deus, não do homem. Você tem vivido tentando merecer o favor de Deus? Sua segurança espiritual depende do seu desempenho ou da promessa de Deus? Você já descansou completamente na graça? Pastoralmente, essa verdade é profundamente libertadora. Existem pessoas que vivem em constante ansiedade espiritual. Um dia se sentem próximas de Deus, no outro se sentem distantes. Tudo baseado no desempenho do dia. Mas o Evangelho não funciona assim. Se a sua aceitação diante de Deus depende de você, então ela nunca será estável. Mas se depende da promessa de Deus, então ela é firme. Ao mesmo tempo, essa graça não produz negligência, ela produz gratidão. Quando alguém entende que foi salvo pela graça, não por mérito, o coração não se torna relaxado, se torna adorador. Se este estudo está trazendo clareza para você, curta este vídeo. Comente: eu escolho viver pela graça. Compartilhe com alguém que ainda vive preso ao esforço religioso. Isso ajuda mais pessoas a entenderem o verdadeiro Evangelho. E aqui está o ponto central que não podemos perder. A graça não ignora o pecado. A graça resolve o pecado em Cristo. Porque toda promessa de Deus se cumpre na cruz. Cristo viveu a justiça que nós não conseguimos viver. E recebeu a condenação que nós merecíamos. Para que hoje a promessa fosse firme. No próximo ponto, veremos algo ainda mais profundo. Como a fé de Abraão aponta diretamente para Cristo e o que isso significa para nós hoje. Esse é o momento em que Romanos deixa de ser apenas teologia e se torna pessoal. 4. A fé que justifica descansa na promessa, não nas circunstâncias. O apóstolo Paulo conclui seu argumento em Romanos capítulo 4 mostrando a natureza da fé verdadeira. Ele escreve em Romanos capítulo 4 versículos 20 e 21. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Aqui encontramos um ponto decisivo: a fé que justifica não é apenas acreditar que Deus existe. É confiar plenamente na promessa de Deus, mesmo quando tudo ao redor parece contradizer essa promessa. No texto grego, a expressão plenamente convicto traz a ideia de alguém completamente persuadido, firmado interiormente.
Não se trata de emoção passageira, mas de uma certeza produzida pela confiança no caráter de Deus. Observe o contexto. Abraão recebeu a promessa de que seria pai de muitas nações. Mas, humanamente falando, isso era impossível. Ele já era idoso. Sara também. O corpo deles já não correspondia à expectativa natural de gerar vida. Paulo explica isso em Romanos capítulo 4, verso 19. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo cerca de 100 anos e a idade avançada de Sara, Abraão não ignorou a realidade. Ele viu claramente as limitações humanas. Mas ele fez algo que define a fé verdadeira: ele não colocou sua esperança nas circunstâncias, mas na promessa de Deus. Isso nos ensina uma verdade essencial. A fé que salva não está baseada no que você vê, está baseada em quem Deus é. Essa mesma lógica aparece em Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé olha para o invisível com mais confiança do que para o visível. Agora observe o desfecho em Romanos capítulo 4, versículos 22 a 24. Por isso lhe foi também atribuído para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que isso lhe foi atribuído, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor. Aqui Paulo conecta Abraão diretamente com você. A mesma justiça que foi atribuída a Abraão é atribuída a todo aquele que crê. Mas agora com uma revelação ainda maior. Cremos naquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Isso aponta diretamente para a obra substitutiva de Cristo. Paulo conclui em Romanos capítulo 4, verso 25. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. Aqui está o Evangelho em sua forma mais pura. Cristo foi entregue por nossos pecados. Cristo ressuscitou para nos justificar. Não é sobre o que você faz ou deixa de fazer. É sobre o que Cristo fez. 3 verdades sobre a fé que justifica. A fé verdadeira confia na promessa de Deus acima das circunstâncias. A fé verdadeira está firmada no poder de Deus, não na força humana. A fé verdadeira descansa na obra completa de Cristo. Em que você tem baseado sua esperança diante de Deus? Sua fé está nas circunstâncias ou na promessa de Deus? Você já descansou completamente na obra de Cristo ou ainda tenta se justificar por si mesmo? Pastoralmente, essa verdade confronta profundamente o coração humano. Muitos dizem que creem em Deus, mas vivem dominados pelo medo, pela culpa e pela insegurança espiritual. Isso revela que, na prática, ainda estão olhando para si mesmos. A fé verdadeira tira os olhos do próprio desempenho e fixa os olhos em Cristo. Talvez você esteja olhando para sua história, seus erros, suas limitações, e pensando que não pode ser aceito por Deus. Mas o Evangelho diz outra coisa. Deus não justifica quem é perfeito. Deus justifica quem crê. Ao mesmo tempo, essa verdade traz um chamado sério. A fé que justifica não é apenas um conhecimento intelectual. Não é apenas concordar com doutrinas. É confiar. É se render. É abandonar qualquer tentativa de se salvar sozinho. Se este estudo está abrindo sua mente e seu coração, aproveite agora para se inscrever no canal, deixar um comentário dizendo eu creio na promessa de Deus, compartilhar este vídeo com alguém que precisa entender o Evangelho. Isso ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas. E lembre-se, este é o 4º episódio da nossa série em Romanos. Se você quer entender profundamente o Evangelho, volte e assista os estudos anteriores. Cada capítulo constrói uma base que transforma completamente a forma de enxergar a salvação. No final, tudo se resume a uma pergunta simples, mas decisiva. Se Deus já fez a promessa? Se Cristo já realizou a obra? Se a justiça já é oferecida pela graça? O que ainda impede você de confiar totalmente nele? Conclusão: a justiça que vem de Deus e o convite do Evangelho. Ao chegarmos ao final deste estudo em Romanos capítulo 4, uma verdade fica absolutamente clara:
A salvação não é construída pelo homem. Ela é concedida por Deus. Vimos que Abraão não foi justificado por obras. A justiça foi atribuída, não conquistada. A promessa se sustenta na graça, não no desempenho. Isso significa que diante da santidade de Deus, todos nós estamos no mesmo lugar. Sem mérito. Sem justiça própria. Completamente dependentes da graça. Mas o Evangelho não termina na nossa incapacidade. Ele aponta para Cristo. Em Romanos capítulo 4 versículos 24 e 25, lemos: Mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Cristo não veio apenas ensinar. Ele veio viver a vida que você não viveu, morrer a morte que você merecia, e oferecer a você uma justiça que não é sua. Agora, tudo converge para uma pergunta pessoal. Você já confiou nessa justiça, ou ainda está confiando em si mesmo? Porque no fim das contas, existem apenas dois caminhos: confiar nas próprias obras, e permanecer condenado. Ou confiar em Cristo, e ser justificado diante de Deus. O Evangelho não é um convite para tentar mais. É um chamado para descansar na obra completa de Cristo. E se hoje o seu coração foi confrontado? Se você percebe que precisa dessa justiça? Se deseja ser reconciliado com Deus? Eu quero te convidar a orar. Não como um ritual vazio, mas como uma resposta sincera do coração. Se esse é o seu desejo, repita comigo, em voz alta ou no seu coração: Senhor Deus, eu reconheço que o Senhor é santo, justo e perfeito. E eu reconheço que sou pecador, incapaz de me justificar diante de Ti. Eu confesso que muitas vezes confiei em mim mesmo, nas minhas obras, nas minhas tentativas. Mas hoje eu entendo que isso não é suficiente. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que Ele morreu pelos meus pecados. Creio que Ele ressuscitou para minha justificação. Hoje eu abandono minha autoconfiança. Eu não confio mais em mim. Eu confio somente em Cristo. Senhor, perdoa os meus pecados. Transforma o meu coração. Atribui a mim a justiça de Cristo. Eu me entrego a Ti. Recebe a minha vida. A partir de hoje, eu quero viver para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, lembre-se da promessa do Evangelho. Deus não justifica os perfeitos. Ele justifica os que creem. Agora dê passos práticos. Aproxime-se da palavra de Deus. Caminhe com uma igreja fiel às Escrituras. Continue acompanhando essa série em Romanos. E escreva aqui nos comentários: Eu creio na justiça de Cristo. Isso não é apenas uma frase. É uma declaração de fé.